O que esperar dos concursos públicos após a vitória do Lula? Vamos começar aqui de forma objetiva, direto ao ponto, um bate-papo entre amigos, uma análise objetiva aqui que eu vou fazer com você. É mais uma troca de ideias e depois você coloca nos comentários o que você pensa, o que você não pensa a respeito. O que não pensa não dá pra botar, né? O que você pensa a respeito disso. Bom, vamos lá, vamos começar com o vilão aí, o monstro. Reforma administrativa. O que vai acontecer? Para quem não sabe, a reforma administrativa já está aí no Congresso Nacional, está bastante adiantado, o governo Bolsonaro estava empenhado em aprovar, era uma pauta do ministro Paulo Guedes muito forte, que é o quê? Eles querem reduzir o tamanho do Estado, para isso querem modernizar o Estado, eu vou dizer modernizar porque eu não sei se é modernizar ou não, basicamente tirando alguns direitos de servidores públicos e flexibilizando algumas carreiras públicas e acabando com concursos públicos para carreiras que não são típicas de Estado. O que são carreiras que não são típicas de Estado? Carreiras que dá para alguém da iniciativa privada fazer, tipo um professor. Você pode ter um professor público ou privado, ou sei lá, um atendente, alguém que preste atendimento em algum órgão. Não necessariamente precisa ser alguém típico do Estado. Não estou dizendo isso, mas assim, é a visão deles nessa reforma administrativa. Então eles querem flexibilizar para que muitos cargos não tenham concursos públicos. O que provavelmente vai acontecer na reforma administrativa no governo Lula? Primeiro, o governo Lula, ele não é todo poderoso. Ganhou o presidente Lula, mas tem um Congresso que não é tão à esquerda, vamos dizer, pró-servidor. Então ele vai ter que negociar com esse Congresso. O que eu acredito que vai acontecer é que vai sair uma reforma administrativa, até porque é uma demanda de vários setores empresariais da sociedade, estão pressionando neste sentido, eles querem um Estado mais moderno nas visões deles, e eu acredito que vai ter que ter algum tipo de negociação. Acredito que com a vitória do presidente Lula, menos danosa para os servidores públicos, mas eu acredito que vai sair algum tipo de reforma administrativa. Outra coisa que eu quero que você tenha em mente, que o presidente Lula, ele vai ser provavelmente, futuro presidente, né? Ele vai ser provavelmente muito limitado por questões de orçamento. Então vai depender muito de como vai ir a economia. Se a economia do Brasil for bem, ele vai conseguir fazer coisas mais interessantes, que seriam mais concursos públicos e melhores salários. Se a economia dá uma travada, ele não vai ter essa liberdade, e isso a gente pode ver claramente no governo Dilma. O governo Lula foi muito bom para o servidor, o governo Dilma, quem é servidor público federal, lembra que não foi tão bom. Por quê? Porque eles já não tinham tanto orçamento, a economia estava ruim, eles não tinham espaço para manter o status do servidor. Então é importante você ter isso em mente. Se a economia for bom, a tendência é que o servidor público vai colher bons frutos, mas se a economia for ruim, talvez não tenhamos frutos tão interessantes assim. De forma geral, o governo Lula tendeu, e acredito que vai ter essa tendência a repor a inflação para os servidores. Então tem muitos servidores que hoje estão perdendo a sua renda para a inflação. Então, assim como o salário mínimo, não sei se toda a inflação vai ser reposta, mas se continuar uma inflação, a tendência é termos essa reposição. Então provavelmente as negociações serão com os sindicatos e haverá uma reposição de inflação novamente, se houver espaço no orçamento e se a economia estiver bem, porque o governo Dilma não deu reposição para os servidores total, ok? É importante você ter isso em mente. Outra coisa é importante você ter isso. E os concursos, assim, se você vê a quantidade de concursos, principalmente do Executivo Federal, é gritante a queda nos últimos anos. Assim, é absurda. Você olha, no governo Bolsonaro praticamente não teve concurso. Teve. A gente teve aí o INSS, teve polícias federais, porque é uma área que ele dava muita importância, teve os militares, a diplomacia. Mas Ministério do Trabalho, vamos dizer, uma área importante, que o Brasil quer entrar na OCDE e ele precisa aumentar a quantidade de fiscais. Não teve concurso há muitos anos. Receita Federal, depois de muita luta, saiu aí o concurso. Então, de forma geral, a gente tem muitos concursos represados aí. A gente tem as agências reguladoras, a gente tem o Banco Central, temos aí
o próprio Ministério do Trabalho, como eu falei, todos esses órgãos de apoio do Executivo Federal estão meio sucateados e não dá para um Estado ser moderno se não tiver servidores modernos. Os servidores já estão há muito tempo lá sem uma renovação. Então eu acredito que vão ter concursos mais periódicos, talvez com menos, olha, tá bravo isso aí, talvez com menos vagas, tava na redação aqui, eu ia travar, né? Talvez com menos vagas no começo, mas com o tempo eu acredito que só isso, se a economia melhorar, a gente vai ter mais concursos, principalmente para essas áreas importantes. E a tendência do PT é fazer mais concursos, porque ele quer equipar o Estado com bons agentes para prestar o serviço público. É essa a visão dele. Nós temos uma visão mais à direita, que o concurso, o servidor público é despesa, e temos uma visão mais à esquerda, que o servidor público é investimento para um serviço de qualidade para a população. A tendência da visão do PT é isso, é que é um investimento para um serviço de qualidade da população. Resumidamente, não espere milagres, acredito que vão aumentar a quantidade de concursos do Executivo Federal, acredito que vai sair uma reforma administrativa, mas um pouco mais tranquila, tenho quase certeza que sim, e tudo vai depender da fluidez da economia e do Congresso. O presidente não consegue fazer nada sozinho. O que você acha? Coloque aqui nos comentários e vamos trocando uma ideia. Abração, e que precisar pode me chamar aqui. Sucesso!